Olá, colegas, bem-vindos. Espero que se encontrem bem. Estamos aqui mais uma vez para abordar uma temática que preocupa os professores de História, que nos preocupa, trabalhar a paz em tempos de guerra. Portanto, trazemos à discussão uma temática que tem invadido a comunicação social e que tem invadido também as nossas salas de aula. Os alunos trazem-nos questões todos os dias a respeito destas temáticas. Eu sou a Cláudia Amaral. Eu sou a Holanda Vilaça, faço parte da equipa HSI, juntamente com a Bárbara Alves e o Tiago Tadeu. Vamos então começar com algumas questões. Como pode a história promover uma educação para a paz? A verdade é que, ao longo das nossas temáticas, abordamos com muita frequência a guerra. Falamos de guerra muitas vezes. E quando é que nós falamos de paz? De facto, muitas vezes, na pressa de cumprir o programa, na pressa das temáticas, de abordar todos os conteúdos, escapam-nos pequenas sugestões que podemos fazer, pequenas abordagens que podemos fazer e que podem trazer a diferença, fazer a diferença na aprendizagem dos nossos alunos. Como é que então a história pode promover a educação para a paz? Nós trazemos aqui 3 questões que vão, no fundo, orientar este nosso encontro. A primeira, como é que os alunos do 9º ano entendem os conceitos de guerra e de paz? Quando vêm para a sala de aula, que ideias é que eles já trazem sobre estes conceitos e de que forma é que estas ideias podem transformar a aprendizagem, podem condicionar também a aprendizagem? Depois vamos a uma segunda parte, como trabalhamos estes conceitos na aula de História. Vamos sugerir algumas estratégias para trabalhar temáticas ligadas ao conflito, ligadas à guerra e, sobretudo, para valorizar as abordagens de paz quando falamos em guerra. E um terceiro momento em que vamos apresentar recursos, vamos propor alguns recursos que podemos utilizar para trabalhar estes conceitos em sala de aula. Comecemos então com uma questão. Como é que os alunos do 9º ano entendem os conceitos de guerra e de paz? No final do 9º ano, quando nós questionamos as turmas a respeito do que aprenderam ao longo desse ano, o mais frequente é falarem-nos da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, às vezes falam da Guerra Colonial, que foi das últimas coisas que abordaram, falam dos ditadores e nós acabamos de abordar o século XX, acabamos de falar de um século marcado pelas lutas pelos direitos humanos, por grandes conquistas em termos, por exemplo, de direitos da mulher, um século marcado, sem dúvida alguma, por desenvolvimentos da comunicação, por desenvolvimentos, por avanços tecnológicos e o que ficou nos nossos alunos foram sobretudo ideias ligadas à guerra e ideias ligadas às ditaduras. E isto tem-nos deixado algo preocupados. Nós, como professores de História, somos também investigadores dentro da nossa sala de aula. Nós gostamos de saber que ideias é que os nossos alunos têm sobre determinados conceitos. E foi com esta preocupação que nós resolvemos então desenvolver um estudo que temos acompanhado já ao longo de alguns anos a respeito do modo como os alunos entendem estas duas ideias, guerra e paz. Iniciamos este estudo em 2009, portanto a primeira recolha de dados foi feita em 2009, questionamos várias turmas a respeito destas questões e também de outras ligadas a conflitos e voltamos a colocar esta questão em janeiro de 2023. Portanto, agora há pouco tempo voltamos a perguntar aos alunos o que é que eles entendiam por estes conceitos. E há mudanças, há sem dúvida diferenças no modo como eles compreendem pelo menos um destes conceitos. E isto, de alguma maneira, nos mostra que aquilo que invade a comunicação social, aquilo que invade as redes sociais também, acaba por interferir também no modo como os nossos alunos aprendem. Em 2009, quando perguntamos o que era a guerra e o que era a paz, a maior parte dos alunos definiu-nos guerra como conflito. Mas havia aqui claramente uma ideia de estratégia.
de estratégia que era sobretudo económica. Portanto, a maior parte deles abordava a guerra como uma ação para obter algo e que era quase sempre algo económico. Falavam também em destruição, em violência e uma das ideias que emergiu em menor quantidade, ou seja, uma das referências que quase não se notava era a referência à morte. Portanto, quando definiam guerra, raramente falavam em morte, isto em 2009. Já para definir paz, era mais complicado, aliás, há até alunos que dizem a paz, eu não sei como explicar. Portanto, não conseguiam verbalizar, não conseguiam definir o conceito de paz. A ausência de conflito, ou seja, iam buscar o conceito de guerra para definir o conceito de paz. A paz é quando não há guerra, era o que a maior parte deles nos definia. Depois apareciam algumas ideias muito vagas, como tranquilidade, cooperação, a ideia de liberdade aparecia lá em baixo, portanto, ideias muito, muito vagas. Conseguiam verbalizar de forma muito mais completa o conceito de guerra. Quando fizemos esta mesma questão, quando colocamos esta mesma questão em 2023, houve aqui mudanças. O que está aqui assinalado a amarelo são as ideias que desapareceram nestas respostas de 2023. E as que estão aqui assinaladas a preto são as que apareceram com maior força. Portanto, o que é que aconteceu aqui, em termos de mudanças conceituais? Nós temos os alunos a definirem guerra como conflito, portanto, continua a ser a ideia principal que aparece, mas logo a seguir é um conflito que gera mortes. Portanto, e estas mortes são muitas vezes justificadas com uma palavra. Há uma palavra que aparece muitas vezes, que é a palavra ódio. Começam a definir a guerra como uma situação que envolve mortes. Essas mortes são causadas por situações de ódio. E depois mantêm-se as ideias de destruição, de violência. A ideia económica de uma ação para obter algo não aparece aqui referida como aparecia em 2009. Em relação à paz, os alunos em 2009 apresentavam alguma dificuldade em verbalizar sobre a paz, tinham dificuldade em definir o conceito de paz. Aliás, usam o conceito de guerra para definir a paz. A maior parte destes alunos até nos dizia que não sabia como explicar a paz. O que nós conseguimos compreender pelo facto de identificarem paz com normalidade, e nós habitualmente não definimos aquilo que nos é normal, ou temos dificuldade em definir aquilo que nos é normal. Em relação à paz, eles definiam frequentemente paz como ausência de conflito. Há paz quando não há guerra. Portanto, iam buscar outro conceito para conseguirem definir paz. Depois apareciam outras ideias vagas, como tranquilidade, bem-estar, felicidade e, lá no fundo, portanto, uma das ideias que menos aparecia era a associação de paz com liberdade. Colocamos estas mesmas questões em janeiro de 2023. Algumas turmas de uma escola do centro do Porto, fomos perguntar então o que é que entendiam sobre estes conceitos, guerra e paz. Queríamos saber se estas ideias refletiam os acontecimentos que marcaram o último ano a nível europeu e a nível mundial também. Portanto, se a guerra da Ucrânia de alguma forma se refletia no modo como estes alunos compreendiam estes conceitos. E há mudanças. Quando definem guerra, continuam a identificar guerra com conflito, portanto é uma palavra que continua a aparecer, mas algumas ideias desapareceram. O que está aqui destacado a amarelo é o que desapareceu, o que praticamente não apareceu em nenhuma das respostas dos alunos. Ação para obter algo. Portanto, aquilo que era identificado como guerra em 2009, neste momento, em 2023, os alunos não associam a ideia de guerra a uma ação para obter algo. A ideia que mais emerge é, sem dúvida alguma, a ideia de morte. E esta morte associada ao ódio. Portanto, nós temos, na maior parte das respostas dos alunos, a identificação da guerra como morte, portanto, associam a guerra à morte e essa morte é causada por ódio. Portanto, há claramente aqui diferenças
no modo como os alunos interpretam o conflito. Claro que depois permanecem ideias como a destruição, a violência, o sofrimento. E em relação à paz? Em relação à paz, mantém-se a ideia da ausência de conflito. Portanto, continuam a utilizar a ideia de guerra, o conceito de guerra, para definir o conceito de paz. Falam também em tranquilidade e, uma das coisas que também nos surpreendeu, a ideia de liberdade, que antes praticamente não emergia, praticamente não aparecia, surge agora com maior destaque. Há claramente aqui influência daquilo que eles captam da comunicação social, das redes sociais ou até mesmo da realidade, porque muitas das nossas escolas receberam jovens, receberam alunos que vêm como refugiados deste conflito. Portanto, a guerra passou a ser algo muito mais humanizado. Já não temos tanto a questão económica de uma ação para obter algo, que marcava as ideias dos alunos em 2009, mas temos um conceito que foi claramente humanizado. Portanto, há aqui um maior destaque dado às consequências da guerra, que é algo que nós nas nossas aulas também tentamos trabalhar de uma forma mais sólida. Outra questão que colocamos foi o que leva um Estado a declarar guerra a outro Estado. Em 2009, como já referi aqui, seriam sobretudo as razões económicas. Neste momento, em 2023, apontam a ideia de conquistar território e a ideia de conquistar este território para obter poder. Como trabalhamos estes conceitos em sala de aula? Trabalhar conceitos relacionados, conteúdos relacionados com conflito, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Colonial, a Guerra Fria, é cada vez mais importante, mas é importante não para, de alguma maneira, enfatizar a guerra, mas sim para trabalharmos sobre as suas consequências, para para levarmos os alunos a refletir sobre valores que estão em causa e, sobretudo, para os levarmos a refletir sobre soluções que passariam pela paz e não pela guerra. Levá-los a pensar que é possível optar por soluções que não envolvam violência. Falamos muito de guerra e quando é que nós nos lembramos de falar de paz? Por exemplo, quando falamos do desenvolvimento pós-guerra, o nosso currículo os conteúdos acabam por nos levar nesse sentido. Portanto, nós falamos dos conflitos e logo a seguir houve um período de desenvolvimento. É importante, se calhar, pararmos um pouquinho e colocarmos os nossos alunos a pensarem: houve um desenvolvimento económico no pós-guerra, mas quanto é que esse desenvolvimento custou? Ou melhor, o que é que esse desenvolvimento custou? Custou vidas, custou realidades, custou muito a muitas pessoas. E isso faz com que eles, de facto, comecem a relacionar os conhecimentos com as competências de história, que são as competências de trabalhar fontes, as competências de raciocínio, de indução, etc., a relacioná-los também com valores que nós identificamos como valores humanos. Já sabemos que a guerra é um fator de mudança, mas será que é a guerra que promove essa mudança ou será que mudou porque se chegou à paz, se alcançou a paz? Outra ideia importante que nós podemos trabalhar com os nossos alunos na sala de aula cada vez mais é o conceito de vencedores de guerra. O que é vencer uma guerra? Quem é vencedor de uma guerra? Será que o vencedor ganhou? O que é que custou essa guerra? Portanto, vamos colocar os alunos a pensarem sobre todos estes aspectos e, de facto, aí vamos, sem dúvida alguma, fazer emergir alguns dos valores que são identificados com as ideias de paz. Como é que nós fazemos isso na nossa sala de aula, na sala de História? Com o trabalho que nós fazemos habitualmente em História, problematizando situações. É isso que nós fazemos com todas as temáticas e devemos fazê-lo com as temáticas ligadas à guerra e também com as temáticas ligadas à paz. Ou seja, quando chegamos à parte final de uma guerra, por exemplo, seria bastante importante nós enfatizarmos, sobretudo, os custos humanos dessa guerra. E, sobretudo, neste momento em que, como vimos atrás pelas ideias, pelo levantamento de ideias dos alunos, neste momento em que eles veem a guerra todos os dias e as suas consequências, portanto, mostrar-lhes que, de facto,
a guerra é muito cara, digamos assim, em termos de vidas. A guerra não é um jogo, que era uma das ideias que também há alguns anos atrás os nossos alunos também traziam. A guerra, de facto, tira vidas, muda vidas e isso tem custos que são impossíveis de cobrir e que são impossíveis, as vidas são impossíveis de substituir, digamos assim. Outras formas de trabalharmos estas temáticas têm a ver com o confronto de perspectivas, sobretudo no 9º ano. Os alunos trabalham muito bem temas em que são confrontados com diferentes perspectivas. Porque é que alguém diz uma coisa, porque é que alguém diz outra. Isto é extremamente útil para que eles compreendam também a realidade. Cada vez mais é importante que eles consigam distinguir o que são factos e o que é propaganda. Nós nunca tivemos, como neste momento, a guerra em direto. E nós vemos os líderes de cada uma das fações diariamente a fazerem, a comentarem a guerra. E é muito importante que os jovens percebam daquilo o que são factos e o que é propaganda. E esta distinção nós treinamos em História, nós treinamos este trabalho em História trabalhando com diferentes perspectivas. E também muito importante a tomada de decisões. Porque é que alguém tomou determinada decisão num determinado momento de acordo com o seu contexto? Isto é também algo que nós trabalhamos na História, é algo que nós trabalhamos na nossa sala de aula e podemos também treinar os nossos alunos a terem tomadas de decisões responsáveis, digamos assim, a analisarem os factos para poderem tomar decisões. Mas como é que nós podemos competir com o que nos cerca? Ou seja, como é que nós podemos, na aula de História, cativar os nossos alunos que são bombardeados com recursos que vêm das redes sociais, com imagens, com jogos, com uma série de coisas muito mais dinâmicas, digamos assim, do que aquilo que estão habituados a ver nas aulas. Nós trazemos aqui algumas sugestões. Uma das sugestões que trazemos é a criação de recursos que os levem a pensar sobre guerra, mas também a pensar sobre paz, a ponderar, a tomar decisões. Nós vamos apresentar aqui um desses recursos, vamos apresentar também a forma como podemos construir esses recursos, neste caso utilizando uma plataforma que é a Geniali, que é a plataforma onde nós construímos esta apresentação. E agora vamos aqui passar à Holanda a tarefa de nos apresentar alguns destes recursos. Obrigada, Cláudia. Olá novamente, colegas. Antes de mais, não precisam se preocupar em tirar apontamentos, porque no final desta apresentação nós iremos enviar para os colegas um guião detalhado com todos os passos que iremos aqui apresentar. Ora bem, então o Geniali é uma plataforma muito intuitiva. Podemos aceder facilmente, bastando registarmos-nos na própria plataforma. O Geniali tem também uma versão gratuita. Para além de nós podermos construir imensos recursos, ele também oferece vários recursos já construídos pelos colegas que nós podemos utilizar na nossa sala de aula. Inclusive, para além de os podermos usar, podemos também reutilizar, ou seja, manuseá-los. Para isso, basta clicar aqui na banda lateral esquerda, onde diz Inspiração. Que recursos então é que nós podemos criar a partir do Geniali? Imensos. Desde apresentações, como aquela que estamos a utilizar, que é muito semelhante ao PowerPoint, mas mais fácil de construir, a gamificação, imagens interativas, videoconferências, guias, que são uma espécie de roteiros, infografias, como uma cronologia. E agora, fazendo aqui a relação com a Cláudia, aquilo que ela esteve a apresentar, podemos, por exemplo, distinguir acontecimentos ligados a conflitos e, neste caso, colocamos aqui na parte inferior da cronologia e acontecimentos ligados à valorização da paz, que se encontram aqui na parte superior. Em todos os recursos nós podemos inserir interatividade.
E foi isso que fizemos nesta cronologia, ou seja, nós não nos limitamos a apresentar datas e acontecimentos, quisemos torná-la interativa, dinâmica e enriquecê-la. E por isso inserimos interatividade em modo de texto, imagem e vídeo. E vamos mostrar-vos. E já agora aproveito para vos dizer que neste sinalzinho aqui que se encontra no canto superior direito, nós conseguimos identificar toda a interatividade que adicionamos ou que inserimos no nosso recurso. Por exemplo, aqui na Sociedade das Nações, apresentamos aqui também os objetivos da Sociedade das Nações, ou seja, inserimos uma interatividade de texto. Neste caso, no Tratado de Versalhes, fomos buscar a imagem do Tratado de Versalhes. Quisemos também inserir um vídeo, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, ou seja, o momento, dar a conhecer aos alunos o momento vivido pelas populações após a queda do Muro de Berlim, ou seja, é um momento na primeira pessoa, que é fundamental para eles perceberem a alegria, a euforia que se viveu perante este acontecimento que marcou a história do século XX. Como vocês podem observar, esta cronologia acabou por enriquecer em termos de conteúdos e tornou-se muito mais cativante para os alunos. Agora vamos ver como construir uma apresentação semelhante à que estamos a apresentar. Mais adiante também iremos mostrar-vos outros recursos como um escape room. Então, na página principal, clicamos em apresentação. De seguida, escolhemos o tema ao fundo, podemos inclusive não escolher nenhum tema, podemos criar uma apresentação de raiz. À medida que vamos construindo a nossa apresentação, vamos adicionando e selecionando páginas a própria plataforma apresenta-nos aqui várias estruturas de páginas que nós podemos escolher. Podemos ainda eliminar ou duplicar páginas. Esta barra que se encontra na parte lateral esquerda será a nossa barra de trabalho, ou seja, a nossa mesa de trabalho. É a partir daqui que nós vamos adicionar elementos, como o texto, imagens, e as imagens podemos ir buscá-las à internet, à web, podemos também buscá-las, por exemplo, às redes sociais, ou aos nossos fecheiros. Nos recursos temos uma grande variedade de possibilidades, desde formas, cenários, tabelas, gráficos, e se clicarmos no gráfico, abre imediatamente uma folha de Excel para nós inserirmos os dados que quisermos. Não precisamos de mexer nas células, apenas inserimos os dados, e o curioso é que nós vamos vendo, inclusive, o próprio gráfico a ser construído. No final, a plataforma apresenta-nos o gráfico prontinho. Adicionar interatividade, ou seja, a Genial é toda ela interativa. Nós podemos adicionar interatividade em qualquer objeto. Para isso, basta clicar em adicionar interatividade, escolhemos o ícone, colocamos o ícone onde pretendemos e adicionamos, clicamos aqui onde diz adicionar interatividade. É este símbolozinho. Abre imediatamente esta janela e aqui é que vamos inserir uma interatividade ao texto, ou à imagem, ou ao vídeo. Se for de recursos da web, então teremos que usar sempre esta possibilidade. Copiamos o link e colamos aqui. Se for texto, temos duas possibilidades, o tooltip, e aqui, depois de inserirmos o texto, basta passar o cursor e ele mostra, visualiza o texto, ou então abre uma janela com o texto. Temos, por exemplo, aqui um mapa onde inserimos interatividade, selecionamos estes ícones e, a partir daqui, por exemplo, inserimos aqui um pequeno excerto do filme As Trincheiras. Os alunos acabam por contextualizar no espaço, mas também contextualizar no tempo e ver um pequeno excerto do filme que será uma mais-valia para as suas aprendizagens. I think Eddie will be all right.
Luke's worse than it, Wes. Don't forget young Dale here's got a headwind too. Oh, I'm sure I saw a little drop of blood and all. I'll be bloody scarred for life. Oh. Podíamos inserir também imagens e texto. Qualquer interatividade poderia ser inserida aqui neste mapa. Na banda superior esquerda temos várias funções muito semelhantes às que encontramos no Word. À medida que nós vamos construindo a nossa apresentação, podemos visualizar página a página para ver até como é que está, se realmente corresponde às nossas expectativas ou não. Para isso, basta clicarmos aqui neste símbolo, que é uma espécie de olho. Nestes 3 pontinhos também temos aqui 3 funções. O tamanho da tela, o modo de transição e de navegação. Em todos os recursos, independentemente da página, independentemente do recurso, nós podemos adicionar áudio, animação e interatividade. A animação é este símbolo. Interatividade é este símbolo. Podemos, por exemplo, trabalhar com os nossos alunos. Isso é que faz mais sentido, não é? Termos recursos diferentes, mas que possamos partilhar com eles. Para isso, basta clicarmos aqui neste bonequinho e fazemos a tal partilha. Com a vantagem que podemos bloquear aquilo que nós pretendemos que eles não alterem e deixar livre aquilo que pretendemos que eles trabalhem. Por exemplo, numa cronologia, tudo fica em modo de edição. Podemos bloquear as datas, darmos apenas as datas e deixar livre os acontecimentos para eles preencherem. Isso acaba por ser uma grande vantagem até para eles não alterarem aquilo que já está pré-definido. Nós também podemos trabalhar o Geniali em trabalho de grupo turma. Vamos supor, atribuir 2 páginas, cada grupo construir 2 páginas do Geniali e cada grupo pode bloquear o seu próprio trabalho para os colegas não alterarem aquilo que foi feito. Aquilo que mais cativa os nossos alunos são, sem dúvida, os recursos que envolvem jogo. E o Geniali respondeu a este desafio também, criando a gamificação. Para isso, basta clicarmos em gamificação. O Geniali apresenta várias propostas de jogos, quiz e escape room. E tal como nas apresentações, também já tem vários recursos de gamificação construídos para que nós possamos utilizar em sala de aula. Construir um escape room é muito semelhante à construção de uma apresentação. Tem as mesmas ferramentas, apenas exige a criação de uma história com desafios pelo meio para os alunos ultrapassarem. E, como vocês podem ver, nós fizemos aqui uma pequena introdução, criamos uma história, colocamos aqui algumas perguntas-chave, no fundo relacionadas com as competências da história, e a seguir vamos então criar estes desafios. E estes desafios criam-se criando-se pistas com respostas certas e erradas que o aluno terá de optar. Se o aluno acertar, ele avança para a pista seguinte, se errar, retrocede. Por isso, é fundamental que em todas as páginas haja interatividade, de forma que o aluno possa, quando ele clica certa ou errada, avance para uma página em que ele, se acertar, passa para a página seguinte e, se errar, irá retroceder. E aqui nós temos as possibilidades. A plataforma apresenta-nos logo todas as páginas que fazem parte do nosso escape room para que nós possamos fazer esta interatividade. Porquê? Porque todas as opções, ou seja, todas as respostas, têm que estar interligadas com uma página em que possa o aluno avançar caso acerte ou que tenha de retroceder caso erre. Isto só faz sentido, ou seja, todos estes recursos só fazem sentido se nós pudermos fazer um trabalho colaborativo com os nossos colegas e com os nossos alunos. Como nós já explicamos, basta clicar aqui no bonequinho e abre automaticamente uma janela onde nós vamos colocar o e-mail com quem queremos partilhar ou trabalhar de forma colaborativa. Automaticamente essas pessoas recebem um e-mail na sua caixa de correio
correio para aceder diretamente ao recurso. Podemos, por exemplo, partilhar convosco um escape room que nós construímos para o 9º ano sobre uma figura marcante na luta pela igualdade na segunda metade do século XX. Prontos para um desafio? Vamos investigar. Vou desafiar agora a Cláudia para tomar o papel da Luna. Então vá. Vamos lá. Bem, então temos aqui o nosso início e começamos aqui a construir a nossa história com as 2 palavras-chave. Onde e quando? Todos estes ícones podemos inserir interatividade e, como vocês veem, ele está ativo. Então começa a surgir aqui algum secretismo para tornar ainda o recurso mais empolgante. Colocamos aqui uma frase que está associada ao próprio tema. Tudo parece impossível até que seja feito. Continuamos a nossa investigação e surge a primeira pista. Portanto, aqui, depois de lermos a pista, temos que escolher uma opção. Eu escolhia, por exemplo, a opção A. Mudei de nome quando, após a morte do meu pai, fiquei aos cuidados do chefe da tribo Tembo. Reparem que, ao clicar em cada uma delas, ela está com interatividade. A Cláudia escolheu a A, significa que está certa. Então, ao escolher a A, nós temos aqui a opção de seguir para a página seguinte. E surge mais uma segunda pista. Em 1939, fui estudar para a Universidade de Fort Hare, perto de Cabo da Boa Esperança, mas fui expulso por participar num protesto estudantil e fui trabalhar para uma mina de ouro. Mas não desisti de estudar. Consegui terminar o curso de Medicina, Engenharia, Direito. Vamos experimentar Engenharia? Bora lá. Então, aqui já está a resposta errada. A única opção que temos é retroceder. E cá está, este ícone está associado à página anterior, para voltar novamente à pista. Agora, Cláudia, qual é que tu escolherias? Agora temos que avançar. Direito. Então vá. E cá está. Passamos para a página seguinte. Mais uma pista. Em Joanesburgo iniciei a minha carreira política. Entre 1943 e 44, eu e um grupo de jovens e amigos criamos a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano. Unimos-nos para protestar contra o regime da África do Sul, acabar com a inferioridade e submissão e lutar pelos direitos dos não-brancos no país. Inspiravam-me, e aqui temos 3 opções. Exatamente. Claro que os colegas já estão a imaginar, já estão a reconhecer de que figura é que nós estamos a tratar. Mas os alunos certamente que não. Exatamente. As próprias pistas vão trabalhando aqui as aprendizagens, vamos trabalhando os conteúdos e colocamos os nossos alunos a pensar. E a necessidade deles tomarem as tais decisões, de terem que optar. Penso que já conseguiram perceber, não é? Que em todas as páginas, ou melhor dizendo, em todas as opções, nós temos que inserir a interatividade ou para avançar ou para retroceder. Este tipo de recurso acaba por ser bastante, digamos, cativante para os alunos. Nós já o experimentámos nas nossas salas de aulas e os alunos vibraram, porque ficam muito curiosos, ficam até ansiosos por saber qual é a opção correta chegamos ao final e realmente com o dever cumprido, que valeu a pena. Claro que não vamos dizer que não dá trabalho, tudo dá trabalho, mas sem trabalho também as coisas não têm tanto gozo. Acho que depois vocês irão explorar com mais tempo e irão aplicar, porque nós iremos partilhar convosco este recurso. Nós vamos partilhar este recurso, aliás, vamos partilhar todos os recursos que aqui apresentamos, vamos partilhar com os colegas, até porque eu também fiquei com curiosidade de perceber como é que acaba este escape room. Vamos partilhar também todos os materiais que foram aqui construídos, para que possam utilizá-los na vossa sala de aula com os vossos alunos. São sempre eles que nos trazem cá, portanto é sempre por eles que nós trabalhamos. Terminamos com aquela que é sempre a nossa mensagem principal. É por isto que nós trabalhamos.
Obrigado por ser professor de História. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada e até breve.